E nesse momento onde nós queremos meditar sobre a leitura pouco feita sobre o Evangelho, onde Jesus conta essa parábola, essa história do fariseu e do publicano, vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na semana que passou, no início do capítulo 18, ele falou sobre o juiz iníquo. Aquele juiz que não respeitava Deus, não respeitava homem algum, como ele mesmo disse, mas que atendeu aquela insistente viúva porque ela não parava de incomodá-lo. Onde ele ia, ela pedia que ele julgasse a causa dela e ela não tinha dinheiro para pagar, e ele, se ver livre do problema, atendeu. Então Jesus diz: quanto mais o Pai de vocês é juiz, sim, ele vai pelo certo ou pelo errado, ele é justo, mas ele é Pai, ele ama. Então peça, ore, insista na oração. E logo depois disso, Jesus então conta essa história, essa parábola de hoje. Dois homens vão ao templo em Jerusalém, a casa de oração, como Jesus disse, e vão lá com o propósito de orar. E então o evangelista, o médico Lucas, ele coloca um detalhe. Ele diz assim: Jesus está contando essa parábola por causa daquelas pessoas que se julgavam melhores do que as outras e achavam que tinham o direito de julgar, condenar e desprezar os mais humildes. Lucas aqui já faz a avaliação dele em cima da história, da parábola que Jesus contou. Então Jesus conta a história. O fariseu vai lá na frente. Jesus diz: vai num lugar de destaque. E lá, com voz alta, mais no sentido de pregação para os outros ouvirem do que de oração, Jesus disse que ele orava de si para si mesmo. Por quê? A Bíblia nos fala o que é oração. Oração é falar com Deus. A Bíblia nos fala dos tipos de oração: súplica, petição, louvor, ação de graças. Nessa oração do fariseu não se viu nada disso. Por isso Jesus já começa dizendo: orava de si para si mesmo. E o fariseu começa dizendo assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como as outras pessoas. Eu não sou roubador, eu sou honesto. Eu não sou adúltero, eu só tenho a minha esposa. Agora Jesus já tenha dito para eles em outros momentos: você adultera também em pensamento, não é só em ações. E eu não sou injusto. Poxa, eu sou um exemplo de justiça. Nós temos aí a lei, e além das leis de Moisés, nós temos mais de 180 leis só para nós, e eu cumpro isso. Então, olhando com desdém lá no finalzinho da igreja, vê o publicano e diz: eu também não sou que nem aquele ali, não, porque ele é ladrão, não pilantra, não sou igual a ele. E graças te dou, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou um dízimo de tudo que eu tenho. Ou seja, isso aqui está funcionando por causa do meu dinheiro, por causa das minhas ofertas. Moisés mandou jejuar 1 vez por ano, eu jejuo 2 por semana. Olha o exemplo. E aí ele diz amém, e Jesus diz: saiu como murmur. Quem eram os fariseus? Os fariseus estavam entre os líderes do povo, a liderança religiosa. Havia 2 grandes grupos, além dos escribas, que eram os professores da lei. Havia os 2 grupos, que eram os saduceus e fariseus. Havia o Sinédrio, que era o tribunal religioso dos judeus, que era composto de 35 fariseus, 35 saduceus. E eles julgavam todas as causas religiosas porque eles estavam acima da média. Eles se consideravam mais santificados, mais perto de Deus pelas suas obras, pelos seus cumprimentos de lei. Então eles achavam que tinham esse poder. E o povo os respeitava mais por temê-los do que por respeito. Isso a gente vê quando o povo vai atrás de Jesus. E lá está escrito assim: iam atrás de Jesus porque Jesus ensinava com autoridade e não com a força da lei. Esses eram os fariseus, aqueles que
bate de frente com Jesus por causa do ciúme, da inveja, do ódio, e a quem Jesus diz: vocês são sepulcros caiados. Como João Batista já tinha dito, vocês são uma raça de víboras. Vocês ficam apontando o cisco no olho do irmão de vocês, têm uma trave de vocês. Jesus sempre falava com a força da lei, mas falava com amor, buscando a conversão desses fariseus que se julgavam melhores por causa de obras que faziam, achavam que mereciam um lugar de destaque que os outros eram o resto. Temos que tomar muito cuidado com nossas atitudes, com aquilo que nós deixamos dominar o nosso pensamento. Quantas e quantas vezes nós também nos achamos melhores por causa do nível social, por causa do nível cultural, ou por causa de leis que nós cumprimos, leis religiosas. Achamos que podemos sentar aqui na frente de uma forma destacada e que somos igreja ao invés de igreja, que as pessoas têm que vir até nós, nos cumprimentar, nos elogiar. É para isso que viemos ao culto? Não. Mas muitas vezes temos essa tendência: poxa, a pessoa não me cumprimentou, a pessoa não olhou para mim, não me viu, não me elogiou. E quem acha que ela é para... não está vendo que eu estou aqui? Quantas e quantas vezes nós temos esse mesmo sentimento de farisaísmo nas nossas ações e acabamos julgando as pessoas. Poxa, mas aquela pessoa ali tem piercing, aquela tem tatuagem, aquela fuma, aquela bebe, aquela... Eu não faço nada disso. Aliás, hoje se vê muito isso, né? No mundo cristão, no mundo gospel, né? A pessoa pode fazer fofoca, pode ter pecado a glutonaria, mas se tomar uma cerveja, na cerveja está escrito diabo, já está no inferno. Ah, pastor, mas é um vício? Pois é. Interessante que as igrejas combatem tantos vícios, da bebida, do fumo, do crack. E talvez o maior de todos os vícios de hoje em dia, que está presente em todas as igrejas, ninguém fala. Sabia que nesses últimos 5 anos, a maior causa de acidente de automóvel não foi a bebida? Foi o celular. Pastor, pois é. Você já viu alguém com abstinência de álcool? Puxa, não chegou a minha hora ainda, eu preciso beber. E abstinência do celular. Ontem mesmo vi 2 jovens no evento que a gente estava conversando. Amiga, você trouxe o carregador, eu saí de casa, estava em 10%, e se acabar, o que eu faço? O mundo vai acabar, eu não sei o que está acontecendo na Jamaica, na Indonésia, eu preciso estar por dentro. Gente, abstinência de vício é isso. Tem gente que não consegue desligar o celular na igreja, mesmo se o Humberto pedindo antes do culto: desliguem por favor os celulares. Vício que está matando muita gente, mas não é condenado. Esse pode, né? Muito cuidado, gente, quando a gente aponta o dedo e acha que o outro está mais errado do que eu. Essa não é a nossa função, e Jesus deixou isso muito claro quando disse que são os anjos de Deus que vão separar o joio do trigo naquele momento, quando Deus disser: vinde, benditos de meu Pai, e apartai-vos de mim, malditos. Não cabe a nós julgarmos. Nós não somos o juiz, porque nós somos tão errados quanto as outras pessoas. Todos nós, se não fosse o amor de Deus, estaríamos condenados ao inferno. Paulo diz aos romanos: todos pecaram e todos carecem, necessitam da graça de Deus, do perdão de Deus. Então não cabe a ninguém de nós achar que é melhor, que pode condenar, que pode julgar. O que nós temos aqui na frente? Quando Deus institui seu culto lá no Antigo Testamento, Ele diz: olha, havia uma cortina que separava o santo lugar, porque ali estava a Arca da Aliança, ali era jogado o sangue do Cordeiro, ali estavam os 10 mandamentos, e ali só o sumo sacerdote entrava, porque ali era o lugar
do Senhor. Quando Jesus morre, aquela cortina é rasgada de cima e embaixo. E o altar continua existindo. E nós continuamos chegando até o altar. Porque o que está no altar? Os 10 mandamentos, a palavra de Deus, a Bíblia está ali. Nós não chegamos mais aqui para oferecer o sacrifício, por isso não precisamos do intermediário. Nós chegamos aqui para receber o sacrifício. Por isso tem a cruz. E as duas velas, a vela simboliza a nossa fé acesa. Jesus disse, a vela deve estar iluminando duas velas, ou seja, a nossa fé está acesa naquele que morreu, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. É isso que tem no altar. E é isso que tem que ter no altar da igreja de Deus. Foi assim que Deus instituiu o culto. Ele não colocou aqui um monte de gente sentada, pastores, presbíteros, diáconos, fariseus, para serem adorados, admirados. No primeiro banco senta aqueles que ajudam no coral, aqueles que dão dízimo. Lá no finalzinho senta aqueles que dão disciplina, que falaram uma mentira, que houve uma separação, que estão devendo dinheiro, a disciplina. Olha a hipocrisia, gente. Olha quanto farisaísmo nós vemos por aí. É exatamente disso que Jesus está falando no texto de hoje. Fariseu e publicano. Com quem as pessoas mais se identificam hoje? Esse ensinamento é para mim, é para ti, é para nós. E Jesus quer que a gente se coloque num dos dois papéis, num desses dois personagens. Jesus amava os fariseus. A palavra também era para eles, tanto que nós vemos Nicodemos se tornando cristão, José de Arimateia. Sim, na hora de enterrar Jesus, não foram os discípulos, não foram as mulheres que estavam sendo de Jesus. Quem foi lá e tomou peito de pedir o corpo de Jesus e de dar o seu túmulo para Jesus e de fazer a sua oferta de mirra e dos ungüentos foram dois fariseus que eram cristãos, que eram discípulos, Nicodemos e José de Arimateia. E lá atrás agora, diz Jesus, tem um cidadão que fica bem no finzinho, ele não tem nem o peito de levantar a cabeça, ele com a cabeça baixa, chora, bate no peito e diz, Senhor, ser misericordioso, ser propício, tem pena de mim, pecador. Ele bate no peito, porque é no peito que está o coração. E Jesus diz que é do coração que procede os maus desígnios, ciúme, inveja, egoísmo, maldade, mentira, raiva, ódio, assassinato, adultério, está tudo ali. E é ali que dói no coração daquele publicano. Era um homem público, sim, por isso publicano. Era um cobrador de impostos, sim. Roubava, porque eles tinham o dever de cobrar os impostos para os romanos, do povo deles, e eles podiam superfaturar, pegar propina, né? Hoje se fala tanto nos meios públicos, 10%, 30%, isso é antigo. E eles faziam isso, a força da lei, a autoridade. Mas Jesus amava os publicanos. Prova disso é que nós conhecemos muito bem Mateus, que tinha sido Levi, o publicano, e que era discípulo de Jesus. Nós conhecemos muito bem o maioral dos publicanos, conforme diz a Bíblia, Zaqueu, que depois daquele jantar na sua casa com Jesus disse, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém comprovar que eu roubei ele, eu dou 4 vezes mais. E Jesus dá um grande sorriso e diz, hoje houve salvação nesta casa. Jesus ama fariseus, Jesus ama publicanos, Jesus ama a mim e a ti. E Ele vem com sua graça, com seu perdão, para nos salvar. E o que Ele espera de mim, de ti, é isso: não nos colocarmos no lugar que pertence só a Ele, de juiz, mas que a gente se coloque no lugar desse publicano que olhou para dentro de si e disse, Senhor, tem misericórdia. Misericórdia vem de cortes, coração, miser, amor do coração. Senhor, tem amor do coração e me perdoa. Muda a minha vida, me aceita. Jesus diz, esse voltou justificado, voltou perdoado, voltou agraciado pelo perdão, pelo amor de Deus. Ele voltou abraçado, ele voltou acolhido, ele voltou para fora, para a sua casa, fazendo parte da família de Deus,
porque ele soube orar, ele soube derramar suas lágrimas, sua dor, seu peso, e pedir que Deus o auxiliasse nessa mudança. E Deus sempre está disposto a ouvir nossas orações, se forem feitas com espírito de humildade, não com o espírito do fariseu, com o reconhecimento de que, como disse Paulo, nós somos fracos, pequenos, mas a tua graça me basta. A graça de Deus, quando nos inunda, nos enche de perdão, de amor, de confiança, e nos faz fortes, e nos faz agentes de transformação ali no mundo onde estamos, num mundo cheio de farisaísmo, cheio de julgamento, cheio de condenação, cheio de que eu estou certo, você está errado. E Jesus espera que a gente seja diferente, que a gente espere o amor dele, que a gente saiba acolher, abraçar, perdoar, amar, com humildade, com fé, e orar sempre de novo. Quando nós aprendermos isso, vivenciarmos isso, replicarmos isso, nós estaremos sendo igreja de Jesus. E então, como aquele publicano, estaremos voltando justificados, perdoados, abençoados para casa. Qual casa? A casa para a qual nós estamos rumando, a casa do Pai. Que Deus nos abençoe, nos dê esse espírito de humildade, de fé, de gratidão, de amor, de altruísmo, todos os dias, para que o mundo ali onde nós estamos, em nossa casa, na rua, no trabalho, na escola, seja um pouco melhor. Menos julgamento, mais acolhimento, mais humildade, mais amor. Que assim seja, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.